vida inteira, né, com problemas, e a cirurgia, né, ortognática, você vai saber a partir de agora o que é e para que serve, né? E você que não sabe ainda sobre esse procedimento também pode estar tirando dúvidas a partir de agora, já mandando para a gente aqui, né, a tua pergunta, porque hoje estou recebendo o nosso cirurgião bucomaxilo, doutor Evaldo Ronf Júnior, né? Está aqui junto comigo, seja bem-vindo, doutor, para a gente debater um pouquinho sobre isso. Não sei se você já passou por isso, se você não já passou, o que é que você está tendo, né? Tem muita gente que passa muito tempo esperando por essa cirurgia, demora, não consegue fazer logo, enfim. Mas aí a gente vai saber um pouquinho o que é essa cirurgia ortognática com o doutor aqui. A partir de agora você já pode mandar a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, caso você tenha alguma pergunta sobre esse assunto, tá? Já deixa aqui o nosso WhatsApp já para que o pessoal possa fazer alguma pergunta para o doutor, tá certo? E aí, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso Manhã da Gente. Explica pra gente o que é essa cirurgia ortognática. Bom dia, Marília. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você, com o seu público. Então, o que vem a ser essa cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática é um procedimento realizado nos ossos da face, que a gente vai reposicionar esses ossos. Então, é uma cirurgia realizada em ambiente hospitalar. O paciente vai estar dormindo sob anestesia geral e a gente faz alguns cortes nos ossos para reposicioná-los para cima, para baixo, para frente e para trás, de acordo com o planejamento prévio. Certo. Assim, em casos, quais são os casos, mais ou menos, que se faz esse tipo de cirurgia? E por que é realizada essa cirurgia? Não existe algo que possa se fazer para não ter que fazer essa cirurgia, não? Então, excelente pergunta. Os pacientes que apresentam um queixo muito desenvolvido ou queixo muito para trás, ele acaba tendo alguns prejuízos funcionais e estéticos. Certo. Então, os prejuízos são mastigação inadequada, uma respiração ruim, uma qualidade do sono mais baixa e a paciente às vezes tem uma fonação, uma dicção alterada. E além da questão da autoestima, da estética da face. Alguns pacientes que têm essa alteração, que são pequenas, a gente consegue resolver apenas com o aparelho ortodôntico. E casos que são discrepâncias maiores, deformidades dentofaciais mais severas, a gente precisa, além do tratamento ortodôntico para fazer um alinhamento dentário correto, essa cirurgia que é a cirurgia ortognática. Ah, então se for um caso assim, um pouquinho mais, né, tipo, não for tão, né, dá para se corrigir com um aparelho? Isso. Quanto tempo a pessoa tem que usar um aparelho para ter uma correção perfeita? Então, esses casos a gente chama de casos limítrofes, casos borderline. Então, esses casos eu posso resolver apenas com um aparelho ortodôntico e uma harmonização. Sim. E eu tenho caso também no consultório que o paciente, doutor, eu não quero fazer harmonização, eu quero uma harmonização definitiva. Sim. Então, a gente submete ele a uma cirurgia ortognática, mesmo com movimentos pequenos, para que ele tenha um rosto mais adequado, equilibrado e proporcional. Esse tempo de uso do aparelho ortodôntico antes vai variar de acordo com o caso do paciente, mas uma média de preparo aí é entre 6 meses e 12 meses, quando a gente consegue deixar os dentes na posição correta que eu preciso e no hospital a gente faz essa correção. Você falou da questão da harmonização, por exemplo. Tem muita gente que coloca um pouquinho mais de queixo, ajeita aqui ou ali, não é verdade? Uhum. Minha gente, eu já vi demais pessoas fazendo isso, para dar uma melhorada na aparência. Mas que não dura tanto tempo, porque tem uma durabilidade pouca, né, doutor? O caso mesmo, se for, assim, um caso, eu acho que da pessoa ver que o negócio não está muito bom, é melhor partir para a cirurgia. Eu acho que a cirurgia vai resolver e a pessoa vai ficar mais satisfeita para vira tudo, né? A partir de quantos anos a pessoa já pode fazer? Porque tem crianças, né, que às vezes não gostam, se incomoda. As pessoas fazem bullying, às vezes, na escola, com aquela criança. E aí, pode se fazer logo desde criancinhas? Então, Marília, a gente tem que esperar atingir a formação óssea completa, a maturidade óssea. Então, as meninas, a gente vai avaliar de acordo com a radiografia, o tempo da menstruação, como é que começou. E geralmente, a partir dos 16 anos, a menina já pode ser submetida a esse procedimento cirúrgico. Justamente, bullying, dificuldade de mastigação, de relacionamentos. E os meninos, depois dos 18 anos, a gente pode executar esse procedimento. Que é justamente onde finaliza esse crescimento ósseo. Então, eu posso já submetê-lo à cirurgia ortognática. Me diga uma coisa, dura quanto tempo essa cirurgia? É muito tempo? Então,
Uma cirurgia dessa a gente executa entre 1 hora e 3 horas. Então depende de quais segmentos ósseos eu vou operar, se é maxila, mandíbula e mento, se vai ter bichectomia associado, se tem algum procedimento mais estético associado, mas uma média dos nossos pacientes é em torno de 2 horas. O paciente vai para o hospital, opera pela manhã e no outro dia ele vai para casa. No outro dia já pode sair. 24 horas de internação apenas. No outro dia só. No outro dia. Coisa boa. E como é que é o pós, né, cirúrgico? Dá para comer? Dá para, sei lá, ou tem que só ser líquido? Como é que é esse pós? Que eu acho que deve ser péssimo, viu? Todos os pacientes perguntam isso, né, em relação ao pós-operatório. Então, o paciente vai ficar alguns dias com o rosto um pouquinho inchado, algumas dificuldades, né, para abrir a boca, mímica facial limitada, devido ao inchaço, devido à cirurgia. A gente faz uma fixação mais rígida, deixando os ossos mais estáveis do que outras técnicas, e permite que o paciente tenha uma alimentação, além da líquida, também pastosa e cremosa no pós-operatório. Então, a gente já libera uma alimentação mais branda, né, pastosa. Tem que ser fria e gelada por causa dos pontos. Eu já ia perguntar, tem que ser fria ou tem que ser quente? Pode tomar uma sopinha? Só se for fria. Então, tem que ser fria pode. Nos primeiros dias tem que ser fria, porque todos os cortes são por dentro da boca. Então não fica nenhuma aparência aqui, nenhuma cicatriz no rosto. Então acho que a sopinha não é muito bom, não, porque tem os condimentos. Né, doutor? Então a gente precisa. Tem a gente trabalha também na nossa equipe, a nutricionista, que ela faz uma dieta pré-operatória para esses pacientes. E também ela passa uma dieta pós-operatória, com os suplementos adequados, com os shakes, as vitaminas, os sucos, para que o paciente tenha essa reposição nutricional e não tenha aí uma perda de peso, né? E aí dura quanto tempo esse pós, assim, nesse sofrimento, né? Vamos dizer assim, que é um sofrimento, né, minha gente? Tão bom comer, mastigar, sentir, né, o sabor da comida. E aí? Não, o sabor ele não perde, né? Você vai sentir o sabor do alimento, não tem problema. Aquela comidinha que você come com vontade, né? Uma carninha, um negocinho. A gente pede para o paciente ficar nessa dieta mais pastosa, mais cremosa durante 30 dias. 30 dias. E também eu peço para que o paciente vai gradativamente aumentando a temperatura e a consistência desses alimentos. Eu já libero bem recente risoto, um arroz de leite, um peixe, um frango desfiado, a carne moída. Então, nos primeiros dias, além do suco, além do pastoso, além do creme, a gente já libera esses alimentos um pouquinho consistentes para ele já ir voltando, né, a essa mastigação. E aí, após voltar à mastigação, por quanto tempo ele vai realmente, a pessoa vai realmente assim, mastigar perfeitamente, tranquilamente, sem dor, sem incômodo, sem nada? Depois que a gente faz a fixação desses ossos, ele vai estar firme e estável depois de 60 dias. E a gente, por segurança, acaba liberando o paciente para alimentações mais crocantes, mais duras, depois de 90 dias. Então, depois de 3 meses, a gente fala que é realmente a vida normal em relação à mastigação. Mas você vê, em relação ao pós, Marília, os pacientes têm voltado para a escola, alguns trabalhos mais de escritório, com 12, 13, 14 dias. Se for uma atividade que exija mais do físico do paciente, tem que se deslocar bastante, questão de sol, a gente pede para ele esperar aí 30 dias para voltar às suas atividades laborais normais. Maravilha. A gente tem perguntas, vamos liberar aqui as nossas perguntas? Bora lá. Se a pessoa tiver prótese, pode fazer essa cirurgia? Pode sim. Uma pessoa com prótese, tem algum problema? Essa cirurgia, Marília, é interessante que o paciente entenda que ela é planejada. Certo. Então a gente pede tomografia, faz fotografias do rosto e da boca, tem um escaneamento intraoral hoje em dia que a gente faz, uma análise facial. Então o paciente que tem a prótese dentária, a gente vai avaliar essa condição da prótese, se troca ela antes da cirurgia ou se vai trocar ela depois da cirurgia. Mas o paciente pode executar, sim, o procedimento cirúrgico no hospital, a cirurgia ortognática, se ele tiver prótese na boca. Por que demora tanto, doutor, essa cirurgia? Tem muita gente que fica esperando muito tempo para fazer. Então, vamos lá. Essa cirurgia a gente pode fazer de 3 maneiras. Ou pelo SUS, aí faz no HU da UFPB, então tem uma fila realmente bem grande, né? E o paciente acaba esperando porque tem todo o processo, porque são muitos pacientes que precisam dessa cirurgia. Sim. Ou o paciente que tem algum convênio médico, um plano de saúde, como Unimed, Bradesco, Amil, em Sul América, ele consegue fazer esse procedimento, ou o paciente que às vezes junta o dinheiro e paga toda particular à vista. Mais rápido. Então, o tempo que leva é justamente esse preparo dentário, o preparo ortodôntico, que ele esteja apto e tenha estabilidade no pós-operatório.
Eu não posso operar o paciente, chegou no meu consultório hoje e operar amanhã, porque ele vai ficar depois com a mordida ou encaixe dentário instável, podendo dar uma alteração na estrutura do osso e ficar com a face torta, inadequada, um resultado aquém. Certo. Quais são os exames necessários para que a pessoa possa realizar essa cirurgia? O exame inicial é a documentação ortodôntica. Certo. Igual quando vai colocar aparelho ortodôntico. Então tem radiografias, fotografias, a gente tem análise cefalométrica, não vai ter as medidas da face do paciente, ângulos, proporções, para ver. Tem um queixo muito curto, é um queixo para o lado, quando vai sorrir mostra muita gengiva, é um queixo muito desenvolvido, a paciente tem uma deficiência de maxila, acaba ficando com esse sulco aqui muito marcado, o nariz é para trás, ele não gosta da sua aparência, então a gente vai fazer algumas medidas. Não sou eu que vou dizer, é cirúrgico ou não é. Sim. Existem normas e padrões, números, que vão me guiar para justamente fazer esse diagnóstico correto. Então, só em ver a pessoa, já sabe que ela tem esse problema. Então, você tá, né? Vocês olharem assim, opa, você tem isso. Já dá para ver, né? Já dá para fazer um diagnósticozinho, não dá? Os nossos pacientes, interessante, Marília, eles já fazem, doutor, meu primo tem esse mesmo problema que eu tenho, encontrei na rua um colega. Então o paciente vai ficando familiarizado. Aquelas discrepâncias maiores, quando tem um queixo bem desenvolvido, ou um queixo muito curto, ou o paciente tem um laterognatismo, que é uma assimetria, ou então quando tem uma deficiência grande dessa região da maxila, os próprios pacientes já percebem. Então a gente como profissional, né, como cirurgião bucomaxilo, a gente às vezes andando já consegue fazer esse diagnóstico. O paciente está na minha cadeira esperando a recepção, eu já olho de longe e faço, esse paciente deve querer uma cirurgia ortognática. E a gente faz o exame mais preciso, fotografias, pede esses exames mais específicos. Quando ele volta para o consultório, a gente fecha esse diagnóstico e aí ele começa o tratamento ortodôntico, fazendo a mecânica, a movimentação dos dentes já pensado na cirurgia no futuro. Tem muita gente com problema assim? Tem. Existe muita gente que chega no consultório com esse problema, né? Marília, então, são vários pacientes que apresentam, né? A gente for fazer uma avaliação na população... Tem algo mais leve, né? Mas tem gente que tem algo muito... Muito severo. Nossa, que você já olha e diz, poxa, essa pessoa realmente precisa dar uma... Eu tenho pacientes que não saem muito de casa, eu tenho pacientes que continuam usando máscaras, porque não se aceita, né? Então, é uma alteração, ele faz, doutor, eu quero mudar de emprego, ou eu quero engravidar... Então eles ficam esperando esse procedimento, essa correção, para que ele consiga dar um rumo na vida, ou mudar a chave, né? E conseguir ter uma paciente, uma querida, que ela passou num concurso logo depois da cirurgia. Ela teve mais ânimo para estudar, se gostando mais, se cuidando mais. Então, realmente tem esse trabalho interno que a gente às vezes não observa. Você vê uma foto no meu Instagram, você vê um vídeo que a gente faz, eita, ficou ótimo, melhorou. Mas internamente esse paciente teve uma mudança, uma transformação de vida. Nossa, você falou em gravidez, e aí já veio uma outra pergunta aqui. Só quando engravida, será que o bebê ele vai sair, vai ter a mesma genética da mãe ou do pai? As mesmas características? Será que vem também com essa deformaçãozinha, doutor? Então, aí a gente vai ter que ver como é que vai ser esse casamento, né? Ver como é que o pai e a mãe se apresentam alguma deformidade. É interessante que essa carga genética vai sendo transmitida, né? Eu chego a pacientes lá no consultório que a mãe tem o rosto bem parecido. Ou então o paciente faz, doutor, meu pai tem isso, meu tio tem isso. A mesma característica aí de padrão facial. Nossa, gente, é complicado mesmo. Deixa eu te fazer outra pergunta. Tem gente que fala assim, meu maxilar caiu. Aí tem gente que diz, eu botei no lugar, sei lá, não sei quem botou no lugar. Como é isso, esse negócio de o maxilar cai? É normal, esse negócio de cair o maxilar? E aí, como é que faz? Não, aqui, esse maxilar inferior, a gente chama hoje em dia de mandíbula. Sim. Quando a mandíbula cai, a gente no hospital, eu trabalho no hospital de trauma, o paciente chega com aquela boca aberta, sem conseguir fechar sozinho, existe uma manobra que a gente consegue reposicionar. Então, quando o paciente apresenta alguma alteração na ATM, na articulação temporomandibular, ele pode desenvolver essa luxação. Então, precisa ser investigado também com os exames específicos para que a gente promova um tratamento correto. Certo. Agora, minha última pergunta. Eu até estava conversando com você aqui, né, nos bastidores. Eu tenho aqueles estalozinhos, né? Isso é ATM, né? Isso, DTM. DTM, porque é tudo parecido os nomes. E aí, esses estalos, tem jeito, doutor,
ou só também com cirurgia? Porque não só eu, por exemplo, meu filho de 16 anos, ele já, mãe, eu acho que tem uns estalos aqui, eu disse, pronto, agora lá vem tu pegou de mim esse negócio. Eu já vi que minha mãe também tem isso, eu disse, pronto, é genético, só pode. E minha mãe às vezes está comendo lá, tá na mesa, se tiver na mesa comendo, dando doce, que danada é isso, toque, 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 sabe? Mastigando aquele toque, toque. Eu também tenho, mas no meu nem é tanto assim de fazer o barulho, assim, como o dela. O dela já é, não sei se é porque é idosa já. Mas aí meu filho já falou que tem também. Aí eu disse, gente, será que isso é genético? Mas esses talozinhos, né? Então vamos lá, Maria. Tem jeito, doutor? Diga aí. Tem jeito sim. Então, a gente precisa primeiro fazer a diferença entre os conceitos. A ATM é a articulação temporomandibular. DTM é quando o paciente apresenta alguma alteração nessa articulação. O estalo é um dos sinais que o paciente apresenta, né? É quando o disco articular, ele está saindo da posição nos movimentos mandibulares, na mastigação, na fala. Então precisa ser investigado, a gente tem alguns tratamentos como fisioterapia, tratamento clínico com dentista especialista, para que a gente consiga reposicionar esse disco e melhorar esses estalos. Em casos mais graves, quando o paciente tem muita dor, limitação, não consegue mastigar de maneira adequada, a gente tem alguns procedimentos cirúrgicos ou por vídeo, uma cirurgia aberta convencional, para tentar reposicionar esse disco na posição correta. Ah, coisa boa. Então já tem jeito, né? Tem sim. Mas a gente tem que ficar um mês também sem comer, não? A cirurgia da ATM acaba que a gente libera mais cedo a volta da alimentação. Oh, graças a Deus, Jesus. É ruim demais ficar sem comer. É bom para quem não gosta de comer, né, doutor? Para quem gosta, como eu, gente. Imagina, passando não sei quanto tempo sem comer. Mas enfim, que bom, então, que tem jeito, né? Então, sim, pessoas que têm assim, esses estalozinhos, às vezes não sabem o que é, né, gente? É DTM, né? Tem ATM, DTM, a gente mistura tudo, confunde tudo, mas é tudo TM no final. E aí, tem jeito sim, tem como ver o que pode ser. Eu tenho bruxismo, também eu estava falando para ele que eu tenho bruxismo, pode também ser o bruxismo, pode ser a questão da mastigação, pode ser vários fatores. Isso tem que ser investigado e feito um diagnóstico geral, né? Justo. Muito bem, tá aí. Obrigada, viu, doutor, por você ter vindo aqui, bater um papo com a gente, tirar nossas dúvidas sobre esse assunto. Obrigada, viu? Eu agradeço a toda a TV Arapuã, você, Marília, pelo convite. Então, esclarecer, falar sobre essa cirurgia, é o que a gente tem feito nos congressos, palestras, para desmistificar. Muitos pacientes precisam, então é importante com esse espaço para que a gente poder divulgar, falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. Obrigado. Maravilha. Tá aí, minha gente. Olha, agora presta atenção, você